Vamos seguir para o nosso primeiro espaço de análise. Temos vindo a refletir nas últimas semanas sobre este aumento de casos de violação sexual de menores e também violência doméstica. E vamos olhar para os ritos de iniciação para perceber se, de alguma forma, esta prática cultural influencia para estes casos de violência doméstica. Vamos conversar com isto com a doutora Cândida Quintano, ela que é a vice-presidente do Fórum Mulher e é também diretora do Núcleo das Associações Femininas da Zambésia. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutora Cândida. Se calhar, para começarmos, temos que perceber o que é que são ritos de iniciação. Muito bom dia. Falar de ritos de iniciação, nós que trabalhamos na área da sociedade civil, olhamos como um espaço que as comunidades o têm, né, para poderem promover a sua educação. É algo que as comunidades têm esta prática. E os ritos de iniciação concentram-se mais naquilo que é a educação das raparigas, como também dos rapazes. É claro que cada um tem uma abordagem diferente. As meninas pressupõe-se que têm que ter as noções de educação dentro da família, têm que aprender a cuidar da sua higiene menstrual, têm que aprender os princípios da sexualidade e como estar em comunidade. Os rapazes também, por si, também têm estes princípios educacionais do que é ser homem, como é que eles se comportam no seio da família e na comunidade. Bem, este é o princípio básico e o objetivo que os ritos de iniciação o têm. É claro que são práticas tradicionais que as comunidades vêm desenvolvendo e acreditamos que, como tudo na nossa sociedade, também tem sofrido alguma desestruturação. Daí que muitas das vezes associamos a questão... Vamos a dizer que no início os ritos de iniciação tinham provavelmente um formato, conteúdos que hoje em dia foram se modificando. Acredito que sim. Acredito que sim, porque pelo que nós temos vindo a compreender é que existiam diferentes fases e etapas da vida que tanto rapazes como raparigas tinham que estar dentro do espaço de aprendizagem. A partir de que idade é que... Muitas das vezes eles têm as primeiras idades tenras para a questão da educação. Tinham, na altura, os primeiros passos de idade como a educação familiar. Muitas das vezes, quando eles chegam aos primeiros anos de adolescência, achamos nós que é dos 10 aos 14 anos. E mais para frente, quando as meninas já tinham a sua menarca, aí elas iam aprender a gestão... Era outra fase. Era outra fase, era para aprenderem sobre a gestão menstrual. E mais tarde, quando elas já estavam com 16, 18 anos, então aí é que elas iam já aprender os outros princípios de sexualidade. Então estamos a dizer que ultimamente já não se faz isto. Misturam-se todas. A abordagem como é feita nestes últimos anos pode, de alguma forma, estar a moldar o caráter das pessoas que entram lá. Sim, o que nós temos vindo a acompanhar nos últimos tempos é que há uma mistura de meninas com diferentes idades. Aquelas que são as matronas são pessoas que são bastante procuradas e reconhecidas na comunidade, tal como em outros setores, elas também querem dar o seu máximo e deixam as meninas entregues, muitas das vezes, não a pessoas apropriadas. E há muita mistura de idades de meninas. Por vezes podemos encontrar meninas com 9 anos, 7, no meio de meninas com 15, 16 anos, e a mensagem é a mesma. E possivelmente, porque também tem um valor que se paga, os pais optam por pagar de uma única vez e elas têm todas as abordagens ao mesmo tempo. Estamos a dizer que esta menina de 9 anos sai dali com uma mentalidade de uma menina de 16, 17 anos. Muitas das vezes as mensagens que se passam não são devidamente estruturadas e a mensagem que se passa e o que acontece com as outras pessoas que não são as pessoas apropriadas na comunidade também passam mensagens que estão, de certa maneira, desestruturadas e, de certa maneira, isto incita para que as meninas tenham comportamentos, possivelmente, que não são os desejados que os próprios pais
esperam, nem que a comunidade também assim aguarda. Isto Estamos a falar no lado da rapariga, mas também há no lado dos rapazes. É claro. E se calhar é mais agressivo. Não sei, a educação que temos é que a forma como é transmitida, a principal mensagem que é transmitida ao rapaz não é a mesma que é transmitida à mulher. É verdade que nós falamos sempre de igualdade, mas em algum momento esta diferença de sexo é preciso estar bem clarificada. Mas isto não significa que o homem tem que aprender a sair superior de lá e a mulher sair inferior. Parece que... Infelizmente, a abordagem dos direitos humanos não é reconhecida nestes espaços. Temos que respeitar, sim, é uma prática que as comunidades preservam, algumas comunidades, mas a abordagem não é de igualdade. Tanto mais que, muitas das vezes, é nestes espaços onde as meninas aprendem a sua subserviência, né, perante o futuro relacionamento e perante a comunidade. Esta questão do direito a ter voz, a pensar, é de certa maneira... É cortado. E claro que os rapazes... Ela não pode expressar os seus sentimentos. Muitas das vezes, quando se chega às comunidades, mesmo para trabalhar, temos algumas dificuldades em trabalhar com o grupo-alvo que é o nosso, que são as raparigas. E enquanto que o rapaz é só ensinado a respeitar os mais velhos, a respeitar o líder comunitário e a ser respeitado pela mulher. Sim. A questão da supremacia de poder é muito notório. Doutor-me a recordar que neste último caso de assassinato que acompanhamos na cidade de Maputo, num dos mercados, o agressor, que já está detido, dizia que ela não me respeitava, estávamos sempre a discutir. Então começamos a olhar para estes ensinamentos, esta formação que é dado ao homem, ao rapaz, à criança, que a mulher deve obediência. É verdade que temos que nos respeitar. Claro, devíamos nos respeitar, sim, ambos. Mas quando a mulher insiste em ir à escola, o homem não deixa, não sei se isso chega a ser desrespeito. É uma falta de percepção, achamos nós que é uma falta de percepção sobre aquilo que são os direitos que uma rapariga deve ter para ter acesso e a continuidade no setor de educação. Então, é a percepção que as comunidades têm daquilo que seria o papel desta mulher na sociedade. Para que vai à escola? Para se formar? Para quê? Para trabalhar? Quem trabalha, quem é o provedor, é o homem. Eu acredito que a nossa sociedade está imbuída de vários conceitos e diversas abordagens e as pessoas acabam se perdendo naquilo que seriam os princípios de direitos e de dignidade, acima de tudo, né? E o desrespeito pelos direitos, tanto de rapazes como de raparigas, é muito notório. Há muita relação desbalanceada de poder, não é? E sabemos que o poder está muito ligado àquilo que é se ter a superioridade masculina. Então, só a partir daí já veda um pouco todos os pressupostos de igualdade. Concorda-se que há que se repensar nesta prática cultural? É necessário repensar-se na prática cultural, sim, e é necessário, acredito que são muitos fatores que são necessários ser repensados. Por outro lado, ainda temos este homem que controla o corpo da mulher, é ensinado a controlar, é ensinado não só o próprio corpo físico, mas o corpo desta mulher que quer ir trabalhar, mesmo em termos de orientação sexual, que a mulher não pode recusar se o homem quer, seja a esposa de casa, seja quem for, não pode recusar. Daí que estamos a assistir estes constantes casos de violação sexual de menores, adultos, até de idosos. Infelizmente, acho que não só o corpo da mulher, como também a mente, ainda é algo que as mulheres têm muita dificuldade para ter o seu controle, principalmente por todos estes princípios e estas abordagens que as comunidades sofrem, não é? Eu digo que sofrem porque não são abordagens que nos levam a ter atitudes e comportamentos positivos. Temos a influência não só das comunidades, temos a questão das diversas religiões, cada um com a sua abordagem. Sim, nós estamos aqui a falar de ritos de iniciação, mas acredito que também aqui na Zona Sul existem outras práticas que também concorrem para isto. Sim.
há vários fatores que concorrem para que haja todo um desmerecimento daqueles que são os direitos adquiridos tanto de mulheres como de raparigas e a falta de conhecimento e de consciência cívica que nós temos que ter um para o outro, tanto homens para mulheres como de mulheres para homens. Então, ultimamente viemos assistir diferentes espaços de violência que nos levam a repensar o que realmente está a acontecer na nossa sociedade. Será que de todas as crises e problemáticas que vamos assistindo, não só no nosso país como no mundo, será que nós as mulheres é que carregamos este pesado fardo de sermos o tubo de escape para tanta violência? Acredito que temos vindo a assistir não só no nosso país, como em vários quadrantes. E o corpo da mulher, o corpo das raparigas e das meninas, crianças ainda, bebés, tem sido o corpo escolhido para tanta violência que nós temos vindo a assistir. A questão do abuso e da violência sexual marca bastante as mulheres. Eu sei que a Associação da Doutora, o Núcleo das Associações Femininas de Zambésia, trabalha muito nesta região. O que tem vivenciado no terreno? Bem, nós olhamos o que mais realmente nos preocupa é a falta de consciência. Primeiro, tanto pelas entidades locais, quando digo, não digo que todos os chefes tradicionais ou os nossos líderes comunitários muitas das vezes não acatem esta abordagem, acatam. Mas também temos um grande volume de líderes que muitas das vezes não estão conosco. Então, a primeira entidade que as comunidades reconhecem são os líderes locais. E depois olhamos para a questão da paternidade irresponsável que nós temos vindo a assistir nas nossas comunidades. Às vezes os pais a negociarem. Muitas das vezes são os próprios pais que abrem um espaço para que haja este abuso das próprias raparigas. As uniões prematuras, por exemplo, quando a doutora aqui falou de uma adolescente ou uma criança com 9 anos já sai do rito de iniciação, vamos lá dizer, os pais consideram que já está preparada para ser mulher. Olhamos isto como uma irresponsabilidade paternal. Há comunidades em que já se observa que num espaço temos a casa dos pais e à volta as meninas e os rapazes que voltam dos ritos de iniciação têm a liberdade também de ter os seus espaços. Adolescentes ainda, o que é que nós estamos à espera que vai acontecer? O que acontece é que eles já se sentem ou acham que estão preparados para levar uma vida a dois e muitas das vezes eles ainda não têm esta nem compreensão física, nem psicológica e ainda não estão preparados. Informação. Sim, há muito gap de informação e eles partem para esta vida sexual ativa muito cedo, com todos os pressupostos e consequências que isto pode acarretar. Primeiro, porque não têm noções daquilo que poderia ser o planeamento familiar, o controle do corpo. Encontramos meninas em gravidez precoce, encontramos meninas em tenra idade a serem mães, outras com alguns problemas de arrastamento de partos difíceis e complicados, porque temos as unidades sanitárias muito distantes e isto pode eclodir para uma fístula obstétrica ou expor as meninas à morte, tanto a morte do recém-nascido como também da própria mãe. Então, há muitas consequências para aquilo que é a saúde sexual reprodutiva destas raparigas. Eu não sei, aqui na cidade, a impressão que tenho é que já estão a suavizar esta prática dos ritos de iniciação. Já se olha com atenção, já se segue pela idade das adolescentes, os jovens que vão para lá, o período em que vão, as mensagens são disseminadas. Mas eu não sei se indo para as próprias zonas de origem, eu sei que na província da Zambésia existem alguns focos localizados, mas está mais enraizado na zona norte. Não sei se isto também está a acontecer. Estão a mudar, estão a olhar para estes aspectos que estivemos aqui a levantar, dos direitos humanos, da discriminação. Infelizmente, ainda estamos muito aquém do desejável, dos próprios pais e estes educadores tradicionais terem a consciência de que deveria-se escalonar, né, as abordagens para estas raparigas.
ainda há muita mistura de meninas com diferentes idades, há um acatamento de diferentes abordagens para meninas com diferentes idades e o que acontece como consequência é que elas ao sair também já há uma espera. Sabemos que na casa X a menina YZ vai voltar, está pronta. Há uma prática que se diz em Milães que as meninas vão para ir tirar o pó. Então, ela já está preparada que quando chegar a casa vai tirar o pó e já temos toda aquela massa masculina à sua espera e ela não pode dizer não, não é? E os pais também estão muito atentos a qualquer orientada e foi instruída a não dizer não. Não se diz não. E muitas das vezes é uma pessoa adulta, não é um jovem que também acaba de sair. Temos tido esta prática de adultos com adolescentes, como também temos a prática também de relacionamentos entre adolescentes. E temos também a prática ainda de pessoas que estejam infectadas com HIV e que acham que possivelmente ao ter o primeiro relacionamento com uma donzela, ele possa se livrar desta doença. Então, isto ainda acontece? Ainda acontece, infelizmente. Ainda acontece, apesar de muito trabalho que se tem estado a fazer. A Zambésia tem tido vários programas ligados à questão da saúde. Vamos falar disso agora, das soluções, a estratégia, por exemplo, que está a encontrar o núcleo das associações femininas para acabar com estas práticas que são más, raparigas, envolvendo os pais, envolvendo os líderes comunitários. Sim. Ultimamente a Zambésia tem estado a ter vários programas ligados à questão dos direitos e da saúde sexual reprodutiva. São várias as organizações que têm partilhado este contributo para as comunidades e as estratégias que nós encontramos é constituir espaços seguros, né, em que as raparigas têm este ensinamento e sobre a consciência dos seus direitos. É claro que são várias também as fases, escalonamos por idades, né? Cada abordagem que temos que ter com as meninas, sobre aquilo que é a educação da rapariga, sobre a questão da higiene menstrual, sobre a sexualidade, a importância de estar em espaços de educação, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que significa esta questão da proteção das raparigas e dos seus direitos. Então, são várias as organizações. Isto é preciso envolver os pais. Envolvemos os pais, claro que temos um espaço de mobilização comunitária em que sentamos-nos com os pais, com os líderes e falamos da importância destes programas, explicamos-lhes realmente o que significam os direitos e a saúde sexual e reprodutiva das meninas, quais são as precauções, quais são as consequências que as meninas devem tomar e todas as consequências das más práticas que têm acontecido nas comunidades. Envolvemos não só os líderes comunitários, os pais, como também as próprias instituições que estão ligadas às raparigas, o setor da saúde, o setor da educação, as instituições judiciárias. Mas acredito que o trabalho é ainda em dimensão menor tem que se começar de algum para o tamanho do problema existente. A Zambésia é grande, tem 22 distritos e diferentes... Este trabalho que estão a fazer, pelo menos já estão a ver os resultados? Já há uma resposta positiva? Em algumas comunidades vemos resposta positiva. Não temos como parar a questão da sexualidade precoce que tem acontecido nas comunidades, mas pelo menos existem alternativas do uso do planeamento familiar e sentimos esta questão que, afinal de contas, vale a pena o trabalho que temos. Notamos muito isto no interregno que tivemos nos primórdios da prevenção e do respeito ao protocolo Covid, em que nos ausentamos, de certa maneira, das comunidades e quando quisemos ir lá negociar, porque começamos a perceber que haviam problemas nas comunidades, os líderes e os pais disseram que estavam a fazer falta. Já temos meninas a perderem a vida porque estavam a recorrer ao aborto inseguro, justamente porque não estavam ligadas ao espaço do planeamento familiar. Então percebemos que, de uma ou de outra forma, a nossa presença nas comunidades é importante
É ainda em dimensão reduzida para o problema que existe, mas acredito que estamos a fazer a diferença. Então, as meninas iniciaram a sua sexualidade, elas têm que aderir à questão do método planeamento. E envolvem os líderes tradicionais? Envolvemos. Para entrar lá dentro do fundo desta prática da Sim. Envolvemos, mas como em tudo, né? Há líderes que são proativos, há outros que possivelmente são um bocado neutros. Conservadores. Sim, e alguns se abstêm. E mesmo alguns que ainda têm informação, muitas das vezes ainda usam daquilo que é o seu poder para eles próprios, às vezes, envolverem-se com as raparigas. Então, para nós é um bocadinho, às vezes, desgastante, porque é necessário voltar-se às comunidades, envolver as instituições do governo. Mas já houve casos gritantes que houve esta necessidade de procurar a polícia, por exemplo, assistindo ou acompanhando casos de um líder comunitário, como disse aqui a doutora Cândida. O que acontece quando há envolvimento dos líderes, a comunidade omite. Há muita omissão ainda de informação. Sabe-se e toda a gente teme o líder. Como é que nós vamos atuar perante a questão do poder do líder? É muito difícil e complicado ligar estes assuntos às instituições judiciais. É muito complicado. Se omite-se isso, imagina casos de violação sexual de menores. São as problemáticas que nós temos. São as problemáticas que temos. São difíceis de tratar. É claro que quando os pais estão conscientes, é muito mais fácil nós termos o apoio da própria família. Mas há momentos que os próprios pais também se omitem do assunto. Há casos que nós identificamos, nós temos alguns programas que temos paralegais na comunidade, identifica-se o caso e as instituições judiciárias não conseguem prosseguir com o assunto. Porque quando lá vão, todos se omitem. Vítima, pais, comunidade, líderes. Então nós ficamos às vezes num espaço de vazio. Então ainda há muito temor às represálias que podem acontecer, porque nós somos os ativistas sociais que estamos lá, mas depois nós nos ausentamos e a comunidade está lá. E como é que eles interagem? Tem muitas dificuldades, às vezes, de denunciar o agressor, porque muitas das vezes os agressores usam do seu poder para a intimidação e para a represália e tem, às vezes, este aparato comunitário ou por fraca consciência do que são os direitos das raparigas ou por pequenos benefícios que pais e líderes acabam recebendo. Ou acabam outros até negociando para fechar o assunto. Então ainda há muito trabalho por se fazer. Ainda há muito trabalho por se fazer, muito trabalho. Mas é necessário persistir. É necessário persistir. Começar de algum lado. Diga. Começar sempre por algum lado. Continuar. Muito obrigada, doutora Cândida Quintano. Estivemos então assim a refletir em volta dos ritos de iniciação na zona centro e também na zona norte, que de alguma forma pode estar a influenciar estes casos de violação sexual de menores e também violência doméstica. Vamos seguir com outros assuntos que marcam a atualidade. A Universidade Pedagógica de Maputo diz que já pagou os subsídios em atraso aos mais de